Você que toma losartana ou conhece alguém, precisa ver essas 3 singularidades desta medicação. Eu sou o Dr. Rogério, eu sou médico, cardiologista, especialista em ECMO e pós-graduando em neurociência e psicologia. E neste canal te ajudo a ter mais saúde. Vamos então à primeira singularidade: controle da pressão alta. Óbvio, Rogério, é um remédio para a pressão, mas eu quero te convidar a pensar que a pressão alta é como ter uma estrada. Pensa na estrada como se fossem os vasos sanguíneos. Imagine essa estrada que era larga e com o crescimento de mato, de sujeira nas suas beiradas, ela ficou muito estreita e congestionada. Onde os carros, que no caso aqui representado pelo sangue, não conseguem fluir livremente, pois o mato cresceu dos lados da pista e está obstruindo a passagem. É aqui que a losartana entra em cena e faz a mágica. É isso mesmo. Ela alarga essas estradas como se fosse uma patrol, limpando as beiras da estrada, tornando o tráfego, que no caso é o sangue, mais tranquilo, fluindo livremente. Outro exemplo. Pensa nas pistas de São Paulo no horário do rush. Um trânsito totalmente congestionado. Tudo parado. É assim com a pressão alta. Agora imagina fora do horário do rush. Trânsito fluindo bem. Com a losartana é dessa forma. Ficou mais fácil de entender, mas eu vou te explicar um pouco mais e você ainda vai conseguir entender melhor ainda. Com os vasos sanguíneos mais relaxados, ou seja, a estrada limpa e larga, São Paulo aqui fora do horário do rush, trânsito fluindo livremente, o coração não precisa trabalhar tão duro para bombear o sangue. É como se dissesse ao coração: relaxa, meu amigo, agora está tudo mais fácil. Você vai chegar tranquilo ao seu destino. Pode ficar sossegado. Isso o coração falando para o sangue. Mas vai existir momentos em que a pressão vai subir, certo? Exemplo, quem aí dirige no horário do rush? Já ficou estressado no trânsito? Eu creio que sim. Só um pouco, né? Ou no trabalho com aquele chefe P. Em momentos de estresse, gente, a pressão sobe. E é aí que a losartana entra em cena, limpando as vias e desobstruindo o trânsito, prevenindo os acidentes, que no caso aqui são os derrames, os ataques cardíacos, mantendo o seu coração mais tranquilo e mais seguro. Viu como não é difícil entender? Vamos para a segunda singularidade. Olha, aqui é algo muito especial. É a proteção renal. Pense em uma terra muito distante que vamos chamar de os rins. Essa terra era conhecida por suas magníficas cachoeiras, onde as águas limpavam todas as impurezas e garantiam a harmonia e o bem-estar daquela região. Essas cachoeiras, aqui nós vamos chamá-las de glomérulos. Um negocinho que fica dentro dos rins que tem uma importante função de filtrar, purificar o precioso líquido da vida, que no caso é o sangue. Marca aí, a terra é os rins, a cachoeira os glomérulos e a água o sangue, certo? Podemos continuar? Vocês estão entendendo? É muito importante, porque conhecimento, gente, é vida e vida liberta. Mas como tudo na vida tem seus percalços, apareceu ali um grupo de valentões, que vamos chamar de hormônios, com o nome de angiotensina. Esses valentões começaram então a invadir a Terra, que no caso é os rins. Eles pressionaram e danificaram as cachoeiras, que são os glomérulos, prejudicando a purificação do líquido da vida, as águas, que no caso é o sangue, e afetando todo o equilíbrio da Terra. Viu como não é tão difícil entender? Mas vamos continuar. Os habitantes da Terra, no caso dos rins, estavam bem preocupados. Eles sabiam que se as cachoeiras fossem prejudicadas, todo o reino sofreria com sérios problemas. Foi então quando surgiu
vindo das montanhas, um protetor, que vamos chamar, adivinha? De losartana. Ela havia ajudado a limpar as ruas, desobstruindo o trânsito e limpando a sujeira. E agora estava determinada a restaurar a paz na terra dos rins. Com sua força e sabedoria, a losartana atacou os valentões, os hormônios a quem chamamos de angiotensina, protegendo as cachoeiras, que são os glomérulos, garantindo que elas continuassem a purificar as águas, que é o sangue, mantendo a harmonia como era antes dos valentões chegarem. Vimos aí duas singularidades, mas não é só isso. Ela não apenas defendeu as cachoeiras, mas também cuidou para que as terras ao redor, que vamos chamar de túbulos, outra parte dos rins, fossem protegidas e se mantivessem saudáveis. Com sua ajuda, a terra dos rins floresceu mais uma vez e suas águas fluíram puras e claras. Que bacana, né, gente? Os habitantes da terra dos rins celebraram a bravura da losartana com festas e canções, agradecendo a ela por proteger sua casa e garantir o bem-estar do seu reino. Fica muito mais fácil compreender. Agora vamos então para a terceira singularidade, a prevenção de derrames, os chamados AVCs. Eu tenho certeza que você entendeu como a losartana baixa a pressão alta e protege os rins. E agora você vai aprender como protege o seu cérebro e previne uma das principais catástrofes na vida de uma pessoa, que é o AVC. Vamos lá? Você está pronto? Se você estiver gostando, então não esquece de compartilhar com os seus amigos, deixar o seu like, é importante para o crescimento do canal e, mais importante ainda, para que pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. O aprendizado é algo que pode salvar uma vida. Então vamos dar continuidade aqui à nossa terceira singularidade. Pense no cérebro como um reino muito distante. E para chegar até lá, existe uma vasta rede de trilhas, que neste caso são as artérias, as ruas. Essas trilhas eram os caminhos que conectavam todos os pensamentos, memórias, sonhos daquele reino. Elas eram essenciais para a comunicação e funcionamento harmonioso de todo o território. Olha que interessante, né? No entanto, havia uma ameaça constante nessas trilhas, a quem nós vamos chamar de bloqueios. Os bloqueios eram obstruções que, quando apareciam, cortavam a comunicação entre diferentes partes daquele reino, causando confusão, perda de memória e até mesmo catástrofes. Ninguém gosta de catástrofes. Os habitantes do reino sabiam que os bloqueios eram mais propensos a aparecer quando a pressão nas trilhas era muito alta. E, infelizmente, os já conhecidos valentões, lembra deles? Os hormônios da angiotensina eram os principais causadores dessa pressão elevada. E aí? E então, mais uma vez, entra em cena quem? A losartana, a guardiã. Ela já havia defendido o bom funcionamento do trânsito e também da terra dos rins. E estava determinada a proteger as trilhas para chegar até o reino. Com sua habilidade única, a losartana deu um jeito nos valentões. Tirou eles do caminho e aliviou as pressões nas trilhas, prevenindo o aparecimento dos temidos bloqueios. Isso aí. Ao diminuir a chance de bloqueios, a losartana manteve as trilhas claras, seguras, garantindo que os pensamentos, memórias e sonhos fluíssem sem interrupção. E com isso, o reino cerebral prosperou. Seus habitantes viveram em paz e o risco de grandes catástrofes foi gradualmente reduzido. Agora você entende por que os médicos prescrevem com tanta frequência essa medicação fantástica, a losartana.
eu utilizo bastante e levo em consideração todos esses pontos que eu já falei e outros, como por exemplo, a segurança. É uma medicação muito segura, muito estudada e com pouquíssimos efeitos colaterais. Tem um baixíssimo custo e está disponível praticamente em todas as farmácias do Brasil. E é oferecida pelo Sistema Único de Saúde. Lembrando que jamais tome remédios sem uma prescrição ou a orientação do seu médico. Lembrar que toda e qualquer medicação, por mais inofensiva que seja, possuem efeitos colaterais, que às vezes podem ser muito graves. Não esquece de curtir e compartilhar se você gostou. Um abraço.